Boa noite a todos. Estamos fazendo aqui uma live diferente hoje. Peço desculpas aí um pouquinho do atraso. São 19 horas e 4 minutos. Hoje eu deixei o tema livre. E nesse momento está mais livre do que nunca. Está em aberto o tema. Estamos aqui fazendo uma caminhada com segurança em tempo de pandemia. Espero que a máquina, o celular, facilite o áudio. Espero que a máquina na máscara não atrapalhe. E porque tudo hoje é máquina, né? A máquina humana, somos máquinas. Estamos atrás do melhor de nós mesmos. E a mente humana nunca foi um assunto tão debatido como neste momento. Estamos falando aí em tempos de filas no INSS, pessoas em pandemia, a grande discussão do isolamento social, distanciamento social, fique em casa, isolamento horizontal, vertical, seletivo, enfim. Depois de 4, 5 meses de epidemia, de pandemia, melhor dizendo, algo que a gente já comentava lá atrás, independente de teorias, de estudos, de eficiência e eficácia, com o tempo foram aparecendo as sequelas do confinamento. Boa noite, boa noite. Hoje estamos fazendo uma live diferente, uma caminhada devagar. E começando a aparecer efeitos que a gente já sabia lá atrás, de certa forma, que poderia acontecer, considerando as pessoas ditas caseiras, não caseiras, roeiras, não roeiras, como lidar com o próximo, com o vizinho, com o marido, a mulher, os filhos, da aula, essa nova realidade, que muitas vezes sobre a justificativa da correria, da falta de tempo, criou um grande dilema. As coisas que a gente até não encarava de frente, teve que passar a encarar. A educação dos filhos. A gente, como pai, mãe, responsáveis, de certa forma a gente acabava terceirizando para profissionais, para pessoas queridas, deixar os filhos com os avós, ou então deixar o dia na escola. E como há males que são por bem, nesse momento a sociedade se viu a aproximar pais e filhos. Ou o pai com o filho, ou a mãe com o filho, cada um numa situação. Educar o filho diretamente, um papel que é da escola, enquanto informação, não os valores que é da família. Estamos sendo testados na nossa paciência, na nossa tolerância, na nossa habilidade de resgatar nossos conhecimentos de primário, colegial. E aquelas pessoas que não tiveram essa oportunidade desse estudo, tem que falar de matemática, de subtração, soma, de sociedade, de história do Brasil. E lidar com as dificuldades dessa ou daquela matéria da criança e do adolescente. São situações muito complicadas. Boa noite, Solange. Boa noite, Lula. Hoje estamos fazendo uma live diferente, um pouquinho aqui, meio não ficar fixo. Então, para unir o útil ao agradável, mente sã, corpo são. E hoje deu uma vontade retada no bom baianês de falar de mente. Mas não é mentira. Mente, aqui ó, psi. A pandemia, a mídia aí está trazendo novidades que não são novidades. Isso já é previsto. Quando começou a flexibilizar o comércio, a questão da economia, aqui em Salvador, percebeu um número de acidentes e muitas vezes, se você olhar, banais. Parece que as pessoas desaprenderam a andar de carro. Teve batidas fúteis, facilmente evitáveis. E parece que, como uma represa, as pessoas parece que foram ceifadas. E que ao invés de se tratar como uma barragem, de abrir as comportas aos poucos. Boa noite, mãe. Abrir as comportas aos poucos, estão querendo extravasar de vez. A gente vê algumas festas aí que, independente de questão social, a gente está vendo os absurdos aí com ricos e com pobres.
Fala do pobre associado ao paredão. E o rico bota outro nome aí com mais delicadeza. Suas festas mais apropriadas. Mas vemos no noticiário aí, como dizia na minha época, barracos em restaurantes finos, como vemos confusões nos bares da sociedade menos abastada. A sociedade não sabe se comportar. A sociedade não tem disciplina. A sociedade não respeita o próximo. Isso aí de uma maneira geral. Estamos vivendo num mundo de exceções. Vemos ontem aí uma cena de umas mulheres desfilando no conversível, no livre-arbítrio que elas têm de desfilar, fazer o que querem. E aí uma certa feita, uma cidadã arremessa uma garrafa d'água que provoca uma reação da mulher que desce do carro e trocam alguns supapos. Recentemente aconteceu no supermercado, no mercadinho aí, tem vários lugares do Brasil, pessoas discutindo na fila por distanciamento. Pessoas expulsando outras porque estavam sem máscara, como se fosse bicho chotado do ônibus. Isso foi logo no início aqui em Salvador. Depois se descobriu que a pessoa tinha distúrbios mentais. Mas nessa hora quem olha isso? Independente de ter distúrbio mental ou não, somos seres humanos. E a sociedade está hipervigilante, está à flor da pele. Se discute agora a questão do INSS. A questão do INSS de abrir ou não, a gente está vendo aí a ponta do iceberg. Pelo que eu tenho acompanhado, e eu sou da área, eu vejo que os argumentos levantados pelos peritos não são justificativa para esse engessamento do sistema. Eles estão alegando questões gerais de condições de trabalho das instalações do INSS. Quando, na verdade, do lado de cá, o INSS diz que os protocolos de saúde do Covid estão sendo atendidos. Claro que cada unidade tem que ser inspecionada. Mas isso é uma discussão que quem está no meio está sofrendo mais. A gente está vendo pessoas aí encamadas em casa, tendo que ter prova de vida, tetraplégicas. E o marido às vezes tem que sair, deixar a mulher sozinha, não tem com que deixar, porque tem que ganhar o pão de cada dia. Aí já estão abrindo a possibilidade de se discutir a telemedicina. E claro, cada caso é um caso. Como eu já abordei outras oportunidades aqui, há 20, 25 anos atrás, não tão longe assim, o que motivava o INSS, as pessoas encostadas, eram pessoas mutiladas, com problema de visão, surdez, parcial, total, permanente ou temporária. Vários tipos de perdas, temporárias ou definitivas, físicas. Hoje o que encabeça o INSS são surtos psicóticos, depressão, síndrome de pânico e outras coisas mais. Por motivos diversos. Globalização e a capacidade de lidar com os novos tempos, isso aí varia de ser humano para ser humano. Competitividade, assédio moral, assédio sexual, as novas linhas nas relações de trabalho, nas relações de direitos e deveres, tudo isso tem um novo contexto e nem todo mundo reage de uma forma igual. A questão da meritocracia, a questão da competitividade, a questão da resiliência, saber lidar com as dificuldades, com as perdas, com as pressões, equilibrar o pessoal e o profissional, tudo isso tem mexido com a cabeça da população trabalhista mundial. Lembrando sempre que as pessoas têm direitos, mas também têm deveres. E as empresas que a gente só cobra deveres, também têm direitos. E essa busca do equilíbrio, no meio tem a politicagem, que muita gente não quer perder o seu, pensando no próprio umbigo. Aí entra na questão eleitoral, a questão do oportunismo político, de não mexer no sistema público que o sustenta. Temos poucos fiscais, temos poucos concursados. Aí entra de novo a questão do estudante para concurso, do servidor que precisa também rever a questão da melhoria da qualidade do serviço, que também não tem no privado, que terceirizado virou precarizado. E essa sociedade que a gente vive mentalmente perturbada. Uma sociedade mentalmente doente. Mas Trajano, por que você está falando de tudo isso hoje?
Porque a gente, cada um de nós, não pode depender do outro para fazer diferente e se libertar disso. Nós temos uma missão individual aqui, vivemos num contexto coletivo com nossa família, amigos. E agora, há pouco tempo, eu estava aqui, e aí eu vou trazer meu exemplo pessoal. Como eu falei, o tema é livre e hoje eu estou deixando fluir. Eu estou parado no mercado, buscando recolocação, mas nunca em minha vida eu encarei isso como um momento de desânimo e eu oportunizei isso, como eu estou fazendo agora, para estudar, me atualizar. Qualquer oportunidade que eu tenho de rescisão trabalhista, além das despesas corriqueiras, eu aproveito um pouquinho para investir em mim, atualizar e me melhorar. Só que esse momento que eu estou vivendo agora é bem diferente de 10, 15 anos atrás. Que quando tinha uma transição entre uma empresa e outra, uma busca de recolocação, eu buscava só investir na engenharia. Que é minha grande paixão, meu grande amor. Se eu voltasse no tempo e reencarnasse, eu dizia que eu quero ser engenheiro de novo. Eu sou engenheiro civil de formação, fui logo pai de segurança do trabalho. Acho que dá para desconfiar, né? Hoje eu estou de máscara aqui, literalmente me posicionando. Mas de coração aberto. Os tempos mudaram. A gente começou a cada vez mais ter a necessidade do valor agregado nas nossas profissões. Se preparar para esse mundo aí e largar do materialismo e do apego. Ah, eu sou doutor, eu sou médico, eu sou um motorista, eu sou um engenheiro, eu sou um contador, um enfermeiro. Eu vou ser sempre isso até o fim de minha vida. Não. A resposta é não. Se você tiver uma oportunidade, uma zona de conforto, talvez que você possa ficar isso, e mesmo assim na zona de conforto, tente se reinventar. Quem é da área privada, que mata, a gente diz assim, mata um leão por dia, não que o servidor não mate, mas só fazendo uma comparação, desses 22 anos de formado, eu estou 20 na área privada. E a disputa, a atualização, várias coisas que o meio privado me beneficiou, eu sou muito grato a Deus e a eles. E essa instabilidade faz parte do aprendizado e do crescimento. Mas o que eu aprendi com isso nos últimos 5, 10 anos, que vale para a nova geração que está chegando aí, porque eu acho que eu estou na meia idade. Eu não estou nem lá nem cá, acho que eu estou no meio. Acho que eu tenho muita lenha para queimar ainda, como eu já queimei muita também. Hoje eu continuo aprendendo, mas também estou ensinando, modéstia à parte. E eu nunca sei de tudo, ninguém sabe nada de tudo. A gente tem que estar sempre apto ao aprendizado. Hoje, muita gente pode perguntar, mas por que você está fazendo cursos de várias áreas que não a sua? Primeiro, para agregar valor. Isso aí vale para cada um, para dar um conforto mental. A gente tem que aprender a estudar e ler o que não é do nosso conveniente na zona de conforto. Um exemplo. Perceba-se no que você tem de talento, o que você tem de bom, que você pode explorar, que muitas vezes as pessoas comentam em você. No meu caso, particularmente, eu sempre tive medo de falar em público. Hoje eu me pego aqui, às vezes, conversando com vocês numa live. Eu podia estar morrendo de vergonha. Quem morre de vergonha numa live, como morre de vergonha no público presencial. E eu praticamente fui chutado para falar em público, no serviço público, através da Defesa Civil, para falar em comunidade. Essa é um pouco da minha história. Depois disso comecei a fazer treinamento, instrução em público, privado, de corporativo. E na brincadeira que a gente fala no jargão, virou uma cachaça. E muita gente me dava um feedback. Poucas pessoas têm coragem de dar feedback, porque às vezes ficam com medo de dar feedback. Imagine você que tem uma pessoa do seu lado que está com um bafo. Às vezes é seu melhor amigo, seu colega. Você fica com receinho, medinho de falar. A gente pode chegar pro ladinho e dizer na boa, só a dois, fulano, tá exalando um cheiro aí complicado. Você tá querendo dizer que eu tô com bafo? Tô. Mas é melhor falar a dois do que falar em público. Elogie em público, critique em particular. Crítica construtiva. Pessoas sinceras, tive pessoas verdadeiras na minha vida, a gente conta nos dedos. Não amigos de Facebook, rede social, não. Os amigos de verdade que se preocupam com você dão feedback. E tem que ter coragem para isso, muitas vezes, sem um mimimi. Então assim, muitas vezes dizia, pô, você tem um jeito para falar, a oratória. E eu dizia, não, eu fujo. Na Politécnica eu me escondia atrás do pilar, para ninguém me ver, para não me chamar para falar lá na frente. E já tem 3 anos que eu faço palestra espírita. E dou treinamento, às vezes para 50, 100, 200, 300 pessoas, ou mais, quanto é 1000.
E não sou daquele que fica olhando para um ponto fixo, não. Eu gosto de olhar nos olhos, cada um assim, porque isso não me intimida mais. Por que eu estou falando tudo isso, mais uma vez? Porque eu estou estudando, me aprofundando na PNL, que é a Programação Neurolinguística. Estou no nível ainda amador. Mas o que a PNL faz com você é meio que uma autoterapia. Claro que alguém aí vai dizer, pô, não é só isso não. Não estou dizendo que é só isso. Mas é um primeiro passo que, juntamente com o que a gente aprende no Espiritismo, é uma reprogramação mental. Ver as coisas de um ângulo diferente. Experimentar o ponto de vista do outro. Se posicionar em cenários que eles... Vou dar só algumas palavras aqui que eles gostam de usar muito. Ressignificância. Dar um significado diferente às coisas. Que Carlos Drummond de Andrade já falava lá atrás. Eu sou o tamanho que eu me vejo. Não o tamanho que eles me veem. Não exatamente essas palavras. O Drummond, com perdão. Mas a gente, não se achando, não se projetando melhor que os outros, a gente tem que se dar o valor que a gente merece. Por que eu estou falando isso em tempos de Setembro Amarelo? Porque a gente tem que trabalhar a nossa autoestima. No livro Prazer de Viver, Mereça Ser Feliz, de Wanderlei Oliveira, ele mexe com isso, direcionado aos espíritas, e os simpatizantes, e os trabalhadores, e vale para a sociedade geral. A gente tem que ter um contexto de se valorizar e se valorar dentro de um cenário. Não ser vítima, não ser coitadinho. A gente vê muito nessas discussões de Black Lives Matter. Não. All Lives Matter. Todas as vidas importam. Black, Yellow, White, oficial do IBGE, pardo. Essa semana eu fiz a atualização do recadastramento lá do SUS. Eu estava conversando lá em casa. Na minha época de colégio, estudos sociais, o SPB e a EMC, se falava em cafuso, mameluco e mestiço. Isso aí não é mais oficial hoje, o oficial é pardo. É branco, indígena, pardo, preto, amarelo. Aí alguém me perguntou assim do lado, que amarelo é o quê? Eu falei, o povo chinês, o povo oriental, filipino, indiano. Porque o tom da pele é assim, um meio que o pessoal fala meio cor de barro, chocolate, meio amarelado. Os olhos deles também. Então isso, não sou da área sociológica, mas tem uma explicação para isso. Que é diferente do pessoal caucasiano, pessoal branco, escandinavo. E o povo brasileiro? Na maioria o quê? Afrodescendente, miscigenado com índio. Qual é a minha cor? Por fora, né? Etnia. Por dentro somos seres humanos, filhos de Deus, com a sua centelha divina. Tá todo mundo me ouvindo bem aí, apesar de eu estar de máscara, que eu estou no lugar aberto? Tá me ouvindo legal? Espero que sim. Então, o que a gente tem que trazer hoje? Fortalecer nossa mente. As experiências de PNL, que também parecem muito em alguns momentos com as ferramentas que são usadas com sessões de terapia, a psicologia organizacional, de grupo, as dinâmicas de grupo fazem muito isso, mexe às vezes com o inconsciente da pessoa, de tal forma que faz ela extravasar, botar para fora, chorar, se emocionar. Isso faz parte de um processo de lapidação, de aparar as arestas internas, lidar com as próprias sombras, os conflitos internos. A gente não pode represar isso como uma comporta que enche e precisa abrir para extravasar de uma forma segura, sem explodir. E isso vale para todo mundo e eu estou incluso. Em alguns momentos da nossa vida a gente estoura, é verdade. Principalmente com quem a gente não conhece. Lá em casa mesmo, às vezes eu fico meio com nervos, a flor da pele, quando fica aquele negócio hoje com a chamada Smart, o smartphone aqui já aparece uma mensagem dizendo possível fraude. Ele toca todos os dias nos mesmos horários. Qual é a minha estratégia hoje para não me irritar? Eu atendo e fico mudo. Lá fica mudo também e cai a ligação. Como se não bastasse, onde é que esse povo pega minhas ligações, ou meus números, vai pro telefone fixo. É quase que em seguida. E geralmente é o mesmo número. Eu saio bloqueando. Teve um dia que tentaram me ligar aqui, eu fiquei de não atender. Aí chegou um SMS dizendo, Trajano, é fulana, sou gerente.
Quero só passar uma mensagem rápida para você. Eu falei, pode ligar agora. Porque hoje em dia, em tempos de fraude, calote, golpe, né? Não é nem calote, é golpe. A gente fica com um pouco de receio. Já fica ali travado com aquele negócio do 011, 048, 081. Um bocado de telefone que a gente nunca viu na vida. E olha que os robôs se multiplicam, viu? Então a gente vive nessa sociedade, nesse mundo meio que hipervigilante, meio à flor da pele. E ainda no meio de uma pandemia cujo platô ainda está alto, está descendo devagarzinho, volta a subir, as restrições ali, quando parece que vai melhorar, o prefeito manda fechar as praias de novo, porque o povo não tem freio, é 880, e a gente precisa encontrar o caminho do meio. Claro que se discute nesse momento a questão das escolas, o que uma criança vai fazer com a máscara, o álcool gel, mas por que não libera o curso técnico e faculdade? Então tem toda uma discussão aí, que se mistura ciência com política, que a gente no meio fica querendo, a gente não sabe se o melhor é deixar lá ou deixar aqui. Porque aqui está sob nossa tutela, a gente está confiando, está de perto as crianças. E lá, por mais que a escola diga, tem todo o protocolo, a gente fica com receio. E receio, medo gera estresse. Isso vale para o trânsito, isso vale para as escolas, isso vale para o trabalho. A gente não sabe se o Uber que a gente pega, o 99, ou qualquer que seja o aplicativo, está seguro. A gente pega um aplicativo, dá um banho de álcool, higieniza, faz todo uma... Quer dizer, a gente está ficando paranoico. Mas a gente tem um caminho para isso, que é se resguardar. A gente pode se isolar no nosso mundinho aqui, meditar, procurar sintonizar com coisas boas, na medida do possível, porque eu sei que muitas vezes é difícil aplicar isso. Mas no corre-corre da vida tem as pausas. Porque o que está em jogo aí é a nossa fisiologia, a nossa psicologia, é nosso emocional. Então a saúde mental hoje, no mundo, ela está abalada. Claro que as pessoas mais evoluídas espiritualmente, que já têm uma fé adquirida ao longo de várias encarnações, elas se mostram mais resistentes e preparadas, digamos assim, para lidar com a adversidade que elas já viveram e está no inconsciente delas. Mas para muita gente é novidade. Mesmo com o véu do esquecimento. O véu do esquecimento esquece o consciente. Mas no nosso HD interno lá, os gatilhos podem ser apertados com situações que a gente já viveu e nos deixa instáveis. Mas o que a gente está querendo dizer com isso? Fortalecimento e ginástica mental. A gente tem que se mostrar fortalecido. Mas mais do que se mostrar, é ser de fato. Porque não adianta a essência estar enfraquecida se a gente quer mostrar fortaleza. Um dia a casa sucumbe. Como diz Chico Xavier, tudo passa. Homens de pouca fé. Quantas vezes eu ouvi essa frase? Por mais que eu diga assim, não, eu tenho fé, acredito. Mas lá no fundo, às vezes bate um ceticismo. Não vou dizer pessimismo, é um ceticismo mesmo. Um excesso de realismo que diz assim, será? Vai, a gente começa a duvidar. Mas se a gente lembrar que a espiritualidade está ali conosco, nos assistindo, e sabe que a gente tem que passar por isso para crescer, o benefício, depois da tempestade não vem a bonança, como se fala, é verdade. A gente está vivendo uma tempestade demorada, uma tempestade de meses, que não tem previsão de acabar completamente. A gente está numa ansiedade pelas vacinas, porque normalmente uma vacina leva 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4, depende da vacina. Mas nosso imediatismo, e nossa impaciência, nossa intolerância de uma coisa tão nova, que a última tem 100 anos, que foi a gripe espanhola, a gente quer ela amanhã. Quem vem primeiro aí é a de Oxford, do Butantan, Sinovac, Coronavac, a Sputnik. Pera aí, essa daí não está na fase 3. A gente fica todo ansioso, querendo o mais rápido possível. Só que a natureza tem o tempo dela. A gente está lidando com um organismo vivo. Trajano, mas isso aí foi causado provavelmente pela psicosfera doentia do planeta? Sim, mas isso aí está falando da origem, da causa. Vamos viver o presente. O foco agora, é a cura. O foco agora é resolver. Mas enquanto não se resolve, e política está misturada com ciência, que está misturada com mídia tendenciosa, com mídia perseguidora parcial,
com mídia mercenária que está vendendo notícia em troca de audiência. Todo esse contexto está misturado. E onde é que eu faço o filtro trajano? Nesse primeiro lugar é se livrar do bombardeio de informações. Que o bombardeio de informações também faz mal à saúde. Informação é diferente de conhecimento. Então a gente tem que quietar a mente quieta, espinha erecta e o coração tranquilo. A gente tem que buscar nossos tempos de relaxamento, meditação, uma massoterapia, uma yoga, uma caminhada, ficar só com nós mesmos. Até mesmo uma coisa difícil hoje em dia, se isolar do celular um pouquinho. Agora avisa os familiares, né? Gente, vou ficar ali meia hora sem celular, viu? Vou ficar longas horas, mentira, vou ficar longos 30 minutos sem celular, viu? Vou ficar uma hora, que eu não quero contato, viu? Mas tô aqui, tô pertinho, tô de boa. Para não ter, daqui a pouco, tô ligando, não tô atendendo, já pensa logo que é um sequestro, já pensa logo que desapareceu. E a gente tem que deixar todo mundo avisado. Então, é uma coisa assim que a gente tem que se fortalecer. Eu, particularmente, sempre gostei de estudar psicologia, mesmo sendo engenheiro. Modéstia à parte, meu grande forte nos ambientes de trabalho, com a redundância da palavra, era discutir ambiência, que é o ambiente de trabalho, salutar ou tóxico, e equilibrar isso, mediando conflitos, para que a produtividade não fosse afetada, a segurança, porque o acidente muitas vezes é causado pelo desleixo. Eu já fiz investigação de acidente, que a causa raiz, como a gente chama, que a gente vê as multicausas, que a gente chama de multicausais, que o INSS também chama de nexo causal, é a relação de causa e consequência. Mas todo acidente, ou mesmo um incidente que é o quase, tem que ser investigado. E muitas vezes eu via que o problema estava fora do meio de trabalho, que desembocava. Era um fim de semana desregrado, com abusos, e o cara estava lá às 7 horas da manhã para cumprir, bater o ponto dele, mas não tem nada a ver com o final de semana dele, que eu não posso me meter, eu posso no máximo conscientizar, eu e minha equipe, a ter cuidado. Se for abusar, sexta de noite, sábado, mas domingo pega leve, vai desacelerando. Descansa mais o corpo, porque a rebarba, a rebordosa, como a gente fala, vem no ambiente de trabalho. Muito problema de dependência química, separação, briga de casal, que resvala uma discussão, uma agressão dentro do ambiente de trabalho, é um acidente de trabalho, pode até gerar BO, mas não deixa de ser um impacto na jornada que tem que ser investigado e às vezes acaba até um caminho que a gente não quer, que é a demissão por justa causa, se prejudicar a empresa. Mas claro que antes disso tem todo um trato, quando é possível, com assistência social, com psicólogo, mas isso é só para as grandes empresas, que a realidade, 90%, tem um engenheiro, tem um técnico, a maioria das vezes tem técnico, tem ótimos profissionais aí que sabem lidar com isso, mas a gente tem que tomar cuidado porque, além de 70% da nossa linguagem ser não verbal, o grande problema hoje das relações de trabalho são de relacionamento humano. É como se fala, é como se posta, é como escreve, é a chamada rádio peão, que gera distorções, é aquela coisa do telefone sem fio, não foi isso que eu queria dizer. Isso gera um estresse emocional muito grande. A gente vê muitas vezes e acusa, julga motorista de ônibus, que um dia desse um surtou aí, começou a bater os ônibus, é que ali é um surto. Pode até ver depois o laudo aí. Não sou da área, não estou aqui, mas eu já deduzo que ali teve um surto. Uma pressão foi acumulada, teve algum gatilho e o cara explodiu. Em várias áreas pode acontecer isso. Mas antes que isso aconteça e vire um BO, a gente não quer que vire BO, não quer que saia da esfera trabalhista e vire criminal, a gente tem que se cuidar. Tem que lembrar que tem uma família a cuidar. Tem toda uma relação de amizades. E em pleno Setembro Amarelo, tem gente que não consegue fazer isso. Então ela vai pelo caminho da autodestruição, que é péssima. Que a gente já falou aqui no tema semana passada. É um caminho doloroso para o espírito. Essa compensação da lei de causa e efeito, da lei do retorno, para ele é violenta, não compensa. E longe de falar a palavra compensação, a gente tem que buscar dentro de nós a nossa criança interior de volta. A nossa infância muitas vezes feliz, a maioria teve a infância inocente, resgatar os momentos bons. Eu agora estava ouvindo aqui música dos anos 80,
ela ativa de uma forma tão salutar meu inconsciente, minha memória infanto-juvenil, que eu vou falar por mim, me fortalece. E a juventude de hoje, os jovens de hoje, tem que buscar na história, nessas coisas boas que a gente elogia tanto, a década de 70, 80, até 90, porque muitas coisas da nossa vida, várias áreas como as artes, caíram de qualidade. A gente vê exceções aí brilhantes, mas a grande maioria das coisas, dentro de um contexto novo, o chamado politicamente correto, o pisar em ovos, tá deixando a gente desbaratinado. Então eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas tem muitas coisas boas que a gente precisa resgatar e que se perderam com o tempo. O bom dia, boa tarde, boa noite, a troca de gentilezas, as coisas simples do São João. São João passou aqui, ninguém deixa a porta mais aberta com medo do ladrão. Fica difícil, gente. Então, alguém quer comentar alguma coisa aí? Quer dar uma palavrinha? Estou sentindo vocês muito caladinhos, muito quietinhos. Né, Silvinha? Né, Xerezadinha? A gente tem que estar sempre batendo essa tecla da mente, porque às vezes até as pessoas que a gente pensa inabaláveis estão às vezes se roendo por dentro. Elas não são de falar, às vezes elas extravasam. Eu mesmo sou do tipo que eu não gosto de segurar nada. Minha comporta ela abre quando tem que abrir para sair um pouquinho daquela pressão. Eu não deixo minha barragem explodir. Às vezes tem um efeito colateral disso que está no entorno, mas não é por maldade. Então às vezes tem gente que explode de vez, na forma de droga, na forma de que a gente não quer jamais o suicídio. Mas a gente tem que estar atento a fazer essa reprogramação mental, a começar de novo e se rever, se conhecer, fazer diferente e se adequando aos novos tempos. Não interessa se é para pior ou para melhor na seu ponto de vista, o que importa é que está mudando. E aí é a arte de ceder. A gente em algum momento vai ter que recuar um passo para avançar dois. Ver sob um prisma diferente, a palavra é essa. Olhar de um ângulo diferente, do ponto de vista mais externo. Se transporte mentalmente de cima, de lado, para ver um ângulo melhor, mais seguro de se sair melhor daquela situação. E quanto à questão das profissões, é cada vez mais normal o chamado 2 em 1, 3 em 1. Eu quero um técnico de segurança com formação em bombeiro, eu quero um enfermeiro com uma formação de pedagogia, eu quero uma pedagoga que seja psicopedagoga, eu quero uma professora ali que tenha feito um curso de PNL para lidar aqui com pessoas especiais. Tem muito autismo na minha turma, autista na minha turma, tem espectro de autismo aqui. Tem todo um contexto que a gente precisa estar inserido. E abrir a mente, abrir o leque de opções para esse mercado cada vez mais competitivo, que vai lhe exigir mais criatividade, mais inovação, fazer diferente, o feijão com arroz, o café com leite. Esqueça esse basicão. Você tem que surpreender, você tem que fazer algo que ninguém pensou. E aí vai lidar com o reconhecimento. Disparar reconhecimento é bom, as empresas precisam entender isso como uma questão de meritocracia, mas nem sempre ele vai vir no tempo que você quer. E isso gera estresse, gera angústia, mas faça o seu bem, faça a sua parte. Eu sou uma pessoa que várias vezes já passei por isso, de modéstia à parte, inovar, fazer algo novo, ser reconhecido por outras empresas que me viram no meu trabalho, mas lá dentro da minha empresa, dentro da minha gerência, eu não tinha o devido valor. Eu fiquei mal com isso? Ficava chateado sim, ficava meio frustrado, mas eu segui adiante. Isso está no meu currículo. Quando eu comento com alguém faz assim: rapaz, você fez isso, por que não continuou depois que você saiu? Eu falei: não sei, não queria, não sei. A última entrevista de emprego que eu fiz, alguém olhou meu currículo e falou assim: gestão esportiva? O que isso tem a ver com engenharia? Eu falei: ah, meu amigo, eu tô querendo entrar nesse mercado aí botando o que eu tenho de melhor. A visão que eu tenho da engenharia, da ambiência, da gestão. E vamos lá. Então a gente tem que surpreender, fazer diferente, não parar de estudar, não parar de fazer curso. Tem gratuitos pra caramba, tem baratinhos, tem promoções. E vamos aproveitar o tempo da pandemia aí para desalupiar a mente. Vamos ficar de boa. Vamos fazer nossa yoga, nossa caminhada. Vamos fazer nosso exercício. E principalmente,
respirar. Calma, muita calma. Gente, hoje eu não posso demorar muito. Tô aqui fazendo diferente, de olho na bateria. A bateria aqui tá com menos de 10%. Acho que é mais fácil a bateria acabar primeiro do que o Instagram. Mas a gente não tem nada preso aqui com o tempo. Tem que ser 50 minutos, tem que ser 45 minutos. O conteúdo agregado a gente pode trabalhar ele com mais calma ao longo do tempo. E agradeço a visita de cada um de vocês aí, a presença, a credibilidade, a confiança. E o Irmão de Luz tá aí nessa caminhada. Tô começando a entrar nesse mercado aí da PNL. Espero em breve pegar os meus clientes aí, mesmo que seja home office ou à distância. E como diz o povo no bom jargão, vamos matando um leão por dia aí. Ok? Tudo certinho aí? Estão me ouvindo bem apesar da máscara? Acho que sim, né? E a gente vai nessa caminhada junto aí. Estamos todos juntos, misturados. Fazemos parte de um mesmo contexto. Planeta Terra, Governador Jesus. E a gente vai em frente aí. Ok, pessoal? Alguma consideração aí? Alguma frase? Alguma pergunta? Vamos aproveitar aqui. Deixa eu dar uma olhada como é que tá minha bateria. Minha bateria tá caindo rápido. Obrigado aí, Shehzad. Boa noite. Espero que a iluminação aqui tenha ajudado. Aqui tá cheio de holofote só pra mim, pra vocês. Se alguém aí tem problema de leitura labial, viu? Decepcionei, viu? Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.